E aí, pessoal? Hoje a gente tem um vídeo com uma pegada diferente. A gente vai falar de complexidade de execução de algoritmos, né? Entender o que que essa fala aí, quando a gente fala assim, esse algoritmo tem complexidade de execução O de n, tem complexidade de execução de O de n ao quadrado. Enfim, vou explicar de onde vêm essas ideias. E se você chegou aqui nesse vídeo só para entender a parte de execução em tempo logarítmico, vou deixar aí na descrição do vídeo para que ponto você pode pular certinho no vídeo. Para canal de pular, não deixa de deixar o like, tá? Se você vai pular, deixa o like. Se você não vai pular, também deixa o like, que o vídeo hoje tem interesse mais teórico, porque eu pretendo fazer aqui uma série de vídeos explicando problemas de um determinado tipo de algoritmo. E aí eu falei, cara, já que a gente vai explicar coisas do início, também é bom explicar de onde vem essa notação O, big O, enfim, complexidade de tempo de execução. E vamos falar de todas as complexidades mais comuns, né? Sempre tem alguma exótica aí, mas essa a gente vai deixar de fora, tá? Pessoal, o que isso aqui expressa, né? Essa notação O. Ela expressa o número de passos que um algoritmo precisa executar em função, geralmente, do tamanho da entrada, tá? Vamos começar olhando aqui um problema O de n. Por exemplo, a gente tem um array, né, de inteiros, de números qualquer, né? 1, 5, 3, 2 e 0. E a gente quer saber quem é o maior elemento desse array. A gente quer saber quem é o menor elemento desse array. Quer saber a moda, a média, alguma coisa que dependa da informação de todos os elementos aqui. Então, repara que esse cara aqui tem tamanho 5, numerei aqui as posições de 0 a 4, e o que a gente precisa aqui é provavelmente escrever um algoritmo onde vai ter um for que vai olhar o primeiro elemento, vai salvar esse valor, vai olhar o segundo elemento, se for maior do que ele, vai salvar o maior elemento, vai andar. Isso é um problema para determinar o máximo, tá? Então, o máximo de um array A. E aí vai vir para o 2, vai vir para o 0 e vai retornar 5 como o maior elemento desse array, tá? Então, repara que o número de passos que eu precisei executar, o número de interações desse for, por exemplo, 5 interações, está diretamente ligado ao tamanho de entrada. Então, aqui a gente tem um tamanho de entrada, que a gente está chamando de n, igual a 5. Esse algoritmo vai ser executado em 5 passos. Tá? É simples assim. É, e aí, a gente já tem que explicar um outro argumento aqui. Né? É que, no fundo, se, por exemplo, a gente vai fazer aqui um programinha que vai também varrer os 5 elementos do array e vai retornar a média do elemento atual mais o anterior. E aí, quando não tiver elemento anterior, a gente considera que o anterior é 0. Tá? Então, esse cara aqui também é um for aqui que vai executar essas n vezes. Né? Aí aqui a gente precisa sei lá, além de calcular essa média, ele vai retornar o maior elemento, tá? Então aqui a gente vai fazer uma verificação para entender qual é o maior elemento, e aqui a gente vai calcular essa média para poder preencher os elementos aqui do array, né? Então, assim, por mais que a gente esteja fazendo duas operações aqui dentro do for, o que realmente vai mandar é quantas vezes essa operação está sendo executada, tá? Quando a gente executa uma operação simples, é o equivalente. A gente está fazendo uma operação O de 1, tem outra operação O de 1 aqui, um é calcular a média, a outra é ver quem é o maior elemento, e aqui a gente está executando uma operação O de n vezes. E aí quem vai mandar nesse tempo de execução é o maior cara, é o cara aqui que está marcado com O de n. Tá? Trouxe aqui um gráfico já pronto, mas eu meio que já estou arrependido, é mais legal escrever o gráfico aqui na mão. Mas o que esse gráfico aqui está representando? Né? Apesar dele estar desproporcional, é melhor até montar um gráfico proporcional. Né? Essa linha amarela aqui é a que representa um algoritmo em tempo O de n. Né? E aí, o que esse gráfico aqui está explicando para a gente? Né? Que quando eu tenho uma entrada de tamanho n, né, está aqui o tamanho, e aqui está o número de iterações que a gente precisa executar para resolver esse cara. Então, aqui, repara, né, eu tenho uma entrada de tamanho 50, eu preciso executar 50 passos para resolver esse problema. Tá?
para algoritmos ODN. Pô, cara, beleza. Então, entendi mais ou menos o que é esse ODN e me dá um exemplo de OD1, por exemplo, né? Ah, a gente está escrevendo aqui um problema que vai receber um array e vai trazer o elemento central aqui do array, né? O array ordenado, tá? Para poder ser justo. Então, vamos lá. A gente recebeu aqui um array com os valores ordenados e aí a gente quer retornar sempre a mediana, né? O elemento central desse cara, ou se ele tiver tamanho par, a gente vai pegar os dois elementos ali do centro e tirar a média deles, tá? Então, tá aqui. Como é que esse programa, né, funciona? Pega o tamanho do array, então, sei lá, o len de A, né, vamos dizer que nosso array é A, vai descobrir quem é o elemento central, pegando isso aqui e dividindo por 2, divisão inteira por 2, se for ímpar ou se for par. Vai pegar o cara central, deixa eu entender aqui, aqui tem 5, né, vai de 0 a 4, ou vamos dizer que tem 4 caras, né, vai de 0 a 3. Tem que pegar o cara que é o 1, então é o tamanho do array dividido, divisão inteira por 2, que vai dar 2, mais o cara, imagino que seja isso aqui, né, divisão inteira por 2 menos 1, para poder pegar o elemento anterior, vai pegar isso aqui e vai dividir por 2. Então, repara que esse algoritmozinho aqui pode ter algum errinho aqui, mas vocês entenderam a ideia, né? Se o tamanho for ímpar, ele pega aqui o cara do meio. Se o tamanho for par, por exemplo, aqui, um cara de 4 elementos, vamos dizer que isso aqui é 5, isso aqui é 6, aqui tem 9, aqui tem 0, né? Ele vai pegar esses dois, vai fazer 5 mais 6, que dá 11, vai dividir por 2 e vai retornar 10,5, tá? Então, repara que tem, sim, um if, né? Tem um if aqui para fazer uma condição, e tem um else, né? Aqui, ou ele vai executar uma operação que é o de 1, que é pegar o cara do meio, ou vai puxar dois caras e vai calcular a média, que também é uma operação O de 1. Então, esse problema de calcular a mediana é um cara que tem complexidade O de 1. Você sempre vai executar em velocidade constante, tá? Aqui os exemplos tinha acessar item do array, também tem o hash. Hash também é um outro problema O de 1, por mais que a gente pense que a string pode variar de tamanho, né? O que é fazer um hash? Por exemplo, pega lá uma string, pega os códigos ASCII dessa string, soma e gera um número, né? Então você tem um código ali que representa essa string, isso é um problema também considerado O de 1. Claro, a menos que o crítico do problema seja o tamanho da string. Ah, não, cara, você vai lidar com strings de 10 GB, né? Geralmente não é o caso, geralmente tem um limite, tá? Então, assim, aqui nessa reta azul estão os nossos algoritmos O de 1. Isso quer dizer o quê? Opa, cara, aqui, ó, eu tenho uma entrada de tamanho 200, eu preciso de um passo para executar esse cara de tamanho 200, ou um número constante de passos. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 100, mas não tem problema. Se a entrada tiver tamanho 200, vão ser 100 passos. Se a entrada tiver tamanho 1.000.000, vão ser os mesmos 100 passos. Tá? E de propósito, eu estou aqui postergando a conversa dos caras que lidam com logaritmo, porque esse só quem está realmente interessado vai querer acompanhar. Um algoritmo muito bacana aí, que é o merge sort, tá? Então, vamos dando spoiler aqui, a gente vai olhar no detalhe merge sort. Mas antes disso, vamos ver os caras menos emocionantes. Então, no caso aqui, O de n ao quadrado. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui um array, de novo, de números, e por algum motivo eu preciso gerar todos os sub-arrays desse array. Tá? Então, assim, eu vou gerar o array 1 sozinho, gerar o array 1, 2, vou gerar o array 1, 2, 4, e eu já estou pegando esse cara aqui que você vai ver que não é exatamente n ao quadrado passos de propósito. Tá? Vou gerar o array 1, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 0. Não vou fazer todos, tá? 1, 2, 4, 2, 0. Então, repara que aqui eu gerei os 5 arrays possíveis, né? Começando daqui, terminando aqui, no próprio 1, 2, 3, 4, 5. Gerei 5 caras na primeira iteração. Na segunda iteração, eu vou gerar 4 caras, que vai de 2, 2, 4, até chegar no 2, 4, 2, 0. E por aí vai, até chegar aqui no final, que eu só posso gerar um array, que é o próprio zero. Tá? Então, pessoal, esse cara aqui, por exemplo, para poder gerar, a gente vai precisar, sei lá, ter dois ponteiros aqui, né? Um que fala onde começa o array, outro que fala
que é onde ele termina. Vou precisar de um for aqui, que vai percorrer esses N elementos, que é onde começa a string, e vou precisar de um for que vai percorrer sempre N menos, vamos dizer aqui que é um for de I, né? Sempre vai percorrer N menos I elementos, vai indicar onde vai terminar o nosso array. Opa, espera aí então, cara. Você está falando que esse segundo cara aqui, esse J, ele vai ficar diminuindo, então a gente não vai executar n ao quadrado passos. Por que você está falando que esse algoritmo é O de n ao quadrado? Vem comigo que você vai entender, né? Repara, pessoal, que nesse algoritmo aqui, podia ter pego mais simples de exemplo, mas você vai executar aqui 5 vezes, depois vai executar 4, 3, 2 e 1. Isso está claro, né? Que a gente vai gerar um array de tamanho 1, 2, 3, 4 e 5, que são as 5 vezes. A gente vai gerar array de tamanho 1, 2, 3 e 4, que são essas 4 vezes. Depois 1, 2 e 3 são essas 3 vezes. E por aí vai. E aí repara que isso aqui, a maneira que a gente tem de contar esses passos, nada mais é do que uma soma de PA, né? Soma de progressão aritmética. E aí, se a gente voltar ao nosso segundo grau, sei lá, se é o primeiro grau, essa conta aqui era o primeiro termo, mais o último termo, era S1 e Sn, eu acho, né? Então já vou roubar aqui, né? Nosso primeiro termo, a gente está falando que é o 1, o último termo, a gente está falando que é o próprio n, vezes o n sobre 2. Se a gente fizer essas contas aqui, pessoal, vai ver que vai dar n ao quadrado, né, mais n sobre 2. Mas aí lembra, quando a gente está verificando complexidade de algoritmo, quem manda é o termo que vai ter o maior crescimento ao longo do tempo. No caso, o n ao quadrado. Então, esse algoritmo aqui, por mais que tenha um for dentro de um for, que o segundo for começa um pouquinho depois, a complexidade dele de tempo de execução é vulgo O de n ao quadrado. E aí repara que esse cara aqui é um cara que explode bem mais rápido no tempo de execução dele, né? Ele é essa linha laranja. Podia ter pego as cores da própria linha, né, em vez de ficar notando tudo de vermelho, mas só para manter aqui a consistência, ele é a linha laranja. Deixa eu puxar aqui uma setinha, O de n ao quadrado. Esse nosso amigo. Então repara, pessoal, aqui uma coisa, né? O gráfico aqui que eu fiz está bem limitado, mas repara que a gente mal começou a aumentar o tamanho da entrada, o número de passos necessário para executar esse cara já explode. É simples isso, né? Como é que a gente explica aqui? Porque quando eu chegar aqui no décimo elemento aqui, numa entrada de tamanho 10, isso aqui já está batendo 100. Ah, beleza, não está batendo 100 nesse exemplo específico que a gente fez, né? Vai estar batendo 10 ao quadrado 100 mais n, que vai dar 110 dividido por 2, vai estar batendo no 55. Mas, cara, quando chegar no 20, no 30, já vai estar com o número de passos lá no espaço, né? Então, quando a gente elenca um algoritmo O de n ao quadrado, a gente tem que tomar bastante cuidado com o tamanho da entrada, né? Geralmente, entradas muito grandes já não vão se dar bem com o algoritmo O de n ao quadrado, né? A gente olha assim, 5.000, tu já fica ali meio desconfiado, já sabe que tem chance do problema não rodar em tempo suficiente, tá? Aí eu trouxe um cara aqui só de curiosidade. Por exemplo, tem um algoritmo que dado um grafo, né, representado em uma matriz de adjacência, o que isso aqui quer dizer? Deixa eu rodar aqui para o lado. Imagina que a gente tem aqui 4 nós, né? A, B, C, D, A, B, C, D, E, opa, 5 nós. A, B, C, D, E, e eu tenho aqui um grafo mais ou menos assim, ó. Aqui eu estou falando que do A para o E eu tenho uma distância de 5, do B para o C eu tenho uma distância de 1, aqui do C para o E eu tenho uma distância de 10, vamos dizer que isso aqui vai nas duas direções, né? Do B para o D, sei lá, tem uma distância de 4, enfim, tem distância aqui de todo mundo para todo mundo. O A também, posso ir para o B, uma distância de 10 também, né? Eu posso representar esse grafo aqui através de uma matriz, tá? Então, aqui, ó, não vou preencher tudo. Mas de A para B, a distância é 10. Então, de A para B, tem a distância 10. E, de maneira análoga, de B para A, a distância é 10. Né? De B para C, a distância é 1. É o último que eu vou fazer aqui. De B para C, a distância é 1. Então, de C para B, a distância também é 1. E por aí vai. Né?
Uma vez que eu represente esse grafo nessa representação, tem um algoritmo bacaninha, que é o Floyd-Warshall, né, que calcula a menor distância de todos os pontos para qualquer ponto, tá? Mas esse algoritmo tem uma característica engraçada, que ele depende de 3 fors alinhados. É tipo assim, for for i até n, né, que é o tamanho do array, for j até n, for k até n, aí se eu não me engano, se a distância do nó i até o nó de i até j for maior do que do i até o k, e mais o do k até j, você vai lá e atualiza a distância. Procura aí na internet o algoritmo de Floyd-Warshall, é um algoritmo bacana, útil para grafos pequenos, né, quando a gente quer saber essas distâncias aí entre os diferentes pontos, mas é um diferente de nós no grafo, mas é um cara que roda em complexidade O de n ao cubo, né? Então ele consegue ser pior ainda do que o O de n ao quadrado. É um grafo de tamanho razoável aí, não precisa nem ser muito grande, você já não vai conseguir processar usando o Floyd-Warshall, apesar de ser muito útil para grafos pequenos, tá? Então, agora sim, só representar aqui, cadê a turma do N ao cubo, só para vocês terem uma ideia, é essa aqui, né? Mal começou a brincadeira, essa linha azul aqui já queimou a largada, já fica meio que impraticável de utilizar para problemas de tamanho razoável, tá? E aí faltou agora a galera que faz eu regravar o vídeo, que faz eu passar vergonha, que é a galera do log, tá? Das funções de tempo de execução logarítmicos, né? É, vamos só conceituar aqui o que é log, né? Que tem um x, tá? Então, que número x eu preciso elevar ao 10 para ele chegar a 100? Bem, a gente sabe aqui que o x igual a 10 resolve esse problema na base 10, né? Quando a gente está falando aqui de computação, né, a gente quer saber complexidade de algoritmo, a gente não vai considerar que essa base é 10, mas geralmente você está considerando que essa base é 2, tá? E já olhando os exemplos, a gente meio que vai sacar por quê. Assim, a base 10 é uma base que não vai ser muito útil para a gente aqui na análise de complexidade de algoritmo. Então, aqui, só para ficar mais bonito, eu vou botar aqui um 16, mas a pergunta é a mesma. 2, eu preciso achar esse x para que isso aqui seja igual a 16, então estou falando que esse x é igual a 4. Lembrando, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16. Por isso que esse x aqui é igual a 4, né? É o que faz dar 16. E aí, pessoal, problemas de tempo de execução log de n indicam que o tamanho da entrada vai crescer muito mais rápido do que o tamanho de passos necessários para resolver o problema. É sério, cara? Existe isso? Existe, pessoal. E aí vou dar aqui um exemplo clássico, apesar de eu nunca saber implementar esse cara de cabeça, mas aqui intuitivamente a gente pode pensar num problema de busca binária, tá? Imagina aqui que a gente tem um array ordenado, tá? A gente tem esse array aqui ordenado: 0, 1, 2, 5, 4, 13, 14, 20. Bem, pessoal, interrompendo a programação normal para avisar que o array não está ordenado, né? Repara ali que o 5 e 4 está fora de ordem com 4 e 5, mas não vai atrapalhar em nada a explicação, não. Segue o jogo. E aí, eu quero executar aqui o algoritmo para saber qual é a posição do número -1 nesse array, e se ele não existir no array, ele vai me retornar um nano, vai me retornar um null, vai me retornar alguma coisa ali que me indique. Ora, tem um algoritmo aqui que a gente pode pensar que é o ADN, que seria varrer os itens do array para tentar achar o -1. Sabendo que o array está ordenado, por exemplo, o nosso -1 aqui já ia parar no primeiro passo, mas quando a gente está falando da notação Big O, né, qual a complexidade O do problema, e eu não citei isso no início do vídeo, né? Mas não vou revelar o vídeo todo, não. A gente está falando do pior caso sempre, tá? Pô, cara, mas como você é pessimista, né? As coisas são assim, né? A gente precisa analisar qual é o comportamento do algoritmo no pior caso. Então, imagina que eu estou procurando o número 100 aqui nesse array, né? Eu vou ter que varrer todo mundo para chegar lá no 20, ver que 20 não é 100 e saber que o 100 não está aqui, né? Ou, não, mas eu podia ir de trás para frente. Podia, mas imagina 19, né?
você vai rodar os n menos 1 elementos, então o pior caso vai ser proporcional ao de n se você fizer uma busca assim inocente, tá? Então, o que propõe aqui o algoritmo da busca binária, pessoal? Ele vai sempre tentar pegar um cara na metade aqui do array. Repara que aqui nosso n igual a 8, tá? Então, ele vai pegar um cara na metade do array e vai ver, esse cara é maior do que o número que eu estou buscando? É. Então, eu sei que meu resultado está para cá, e se esse cara for menor do que o número que eu estou buscando, e obviamente, se não for igual ao número que eu estou buscando, eu sei que meu resultado está para cá, tá? Então, repara que a gente estava buscando o número menos 1, né? Era o número que a gente queria achar aqui, que nem existe nesse cara. Então, na primeira operação, eu vou olhar aqui, menos 1 está à esquerda, não está à direita, então eu já posso riscar todo mundo que está aqui à direita. Vamos repetir o processo. Segunda operação. A gente vai olhar aqui na metade, menos 1 está de novo à esquerda. Eu posso desconsiderar essa galera. Vou olhar agora aqui esse cara, menos 1 está à esquerda. Eu vou desconsiderar esse cara, 0 não é menos 1. Na quarta operação, meu algoritmo encerrou. Tá? Então, repara, eu tinha aqui um n igual a 8, precisei de 4 operações para resolver esse problema. Beleza, cara. E se o n fosse igual a 16, tá? Aqui a gente tivesse 16 itens. Ora, eu ia ter um primeiro passo, ia descartar metade do array, ia descartar 8, e depois, concorda que vai ser um problema igualzinho esse aqui, de resolver essa busca com um cara de tamanho 8? Então, eu vou ter um passo mais aqueles 4 passos que eu tive no exemplo anterior, vou ter um total de 5 passos com n igual a 16. Se o n for igual a 32, vai ser a mesma coisa. Eu vou começar com um cara de tamanho 32, vou quebrar na metade, vai virar um cara de 16. Quando virar 16, eu vou repetir esses 5 passos. Então, para n igual a 32, eu tenho um total de 6 passos. 64, vou ter 7 passos. 128, vou ter 8 passos e por aí vai, né? Então, esse crescimento aqui, apesar de não ser exatamente o log na base 2 do, do n lá, né, que seria o número, o tamanho da minha entrada, esse cara cresce seguindo essa função logarítmica, né? Se o n é igual a 16, a gente teve 5 passos, na verdade, aqui é log na base 2 de, de n vezes 2, né? Porque eu estou sempre botando uma potência a mais aqui. Tá? Então, o número de passos aqui da busca binária vai me ser dado por isso aqui, né? E aí, repara que ele vai respeitar, se eu, de novo, né, pego aqui o tamanho da entrada e pego o número de passos executados, né, ele vai me respeitar essa curva aqui que me mostra uma função logarítmica. Tá? Então, aqui temos os problemas O log de N. Daí que saiu essa belezura, tá? Então, cara, se você tem uma implementação que resolve alguma coisa em O log de N, grande chance de você estar com um algoritmo ótimo ali para resolver o teu problema, beleza? Então, quando você olhar ali, pô, busca numa árvore balanceada, busca binária, coisas assim, que você vai cortando o tamanho do seu problema pela metade, né? São esses algoritmos ali que vão rodar em tempo log de N. E aí, para fechar aqui o vídeo, tem os caras que rodam tempo em N log N, que também vão executar operações, né? Como é que eu vou explicar isso aqui, né? Vamos, por exemplo, lá do merge sort logo e sem enrolação, e aí eu vou explicar por que a gente está falando de N log N, tá? Repara, vamos pegar aqui de novo um array não ordenado de 8 elementos. Está aqui esse array, e aí vamos imaginar que a gente tem que executar um algoritmo, agora nem vou falar da parte do sort ainda, né? Que vá quebrando esse array pela metade, tá? Então aqui 3, 5, 6 virou um array 5, 3, 5, 6, e o outro pedaço aqui virou um array 0, 1, 2, 9, seguindo o mesmo raciocínio. Deixa eu dar zoom aqui nessa coisa. Temos o 0, 1, 2, 9, e por último, vamos quebrar todos os arrays que sobraram
num array de tamanho 1. Vamos ver de onde é que sai esse n log de n, então, né? Primeira coisa, né? A gente dividiu aqui o nosso array de 8 elementos, né? N igual a 8. E aí repara que o número de níveis aqui que a gente precisa até chegar nos arrays de tamanho 1 é justamente log de 8, né? Por quê? Log de 8 na base 2 é igual a 3. Se a gente tivesse aqui um array de 16 elementos, a gente precisaria de mais um nível aqui, que seria log 2, log na base 2 de 16, que é igual a 4. Então, repara que essa altura aqui é log de n. Estamos combinados, né? Lembrando que o n é justamente esse tamanho da entrada aqui. Então, para uma entrada de tamanho 8, a gente precisa de 3 passos. Tá? Log n é pedaços. Segura essa informação na cabeça e agora vamos pensar aqui no algoritmo de merge de um array. Tá? Então, dois arrays, vamos pegar aqui dois arrays já ordenados, né? Vou pegar aqui dois arrays de tamanho 3 para poder acelerar nossa conversa. Então, aqui tem 1, 3, 5, 6, 7, 9. Né? Eu quero sair daqui com um array de tamanho 6, onde esses elementos estejam ordenados. Bem, tenho aqui um algoritmo que vai ter um ponteirinho aqui e um ponteirinho aqui, vai ver quem está apontando para o menor elemento, vai botar esse cara aqui e vai andar com esse ponteiro. Vai ver quem está apontando para o menor elemento, vai andar com o ponteiro, quem está apontando para o menor elemento, andar com o ponteiro, e assim vai. Né? O 6, depois já vi aqui o 7, vai andar com esse ponteiro, e finalmente vai ser o 9. Tá? Então repara, pessoal, que o tamanho da minha entrada N aqui é igual a 6, e eu executei 1, 2, 3, 4, 5, 6 interações. Então, eu estou afirmando para vocês que o algoritmo de fazer merge de dois arrays ordenados é um algoritmo que roda em tempo de O de n. Ah, cara, então eu tenho aqui um array de tamanho 2 e outro de tamanho 1000, né? Você está falando aqui, então, que meu n é igual a 1002, 1000 mais 2, né? E se esse algoritmo roda em O de n, eu espero que ele execute em algo proporcional a esses 1002 passos. Sim, exatamente isso que eu estou afirmando aqui. Então, pessoal, nosso amigo MergeSort, depois de fazer essa divisão em log de n níveis, o que ele vai fazer é começar a juntar esse monte de array, que não por coincidência, né, a soma do número de elementos deles aqui é justamente n. Né? A gente tinha aqui um n igual a 8, pode contar aqui tem 8 elementos, aqui tem 8 elementos. Aqui a gente tem 4 arrays de tamanho 2, dá 8, dá 8. Então, a gente vai executar o log de n vezes um algoritmo O de n. Por isso que esse cara tem complexidade O de n, que são essas junções aqui que a gente vai fazer, né? Que vai demorar um O de n, vezes log de n. Porque a gente vai executar uma vez para cada nível, e by the way, a gente tem, e por acaso a gente tem log de n níveis. Desculpa aí por ter falado by the way, fica ridículo, mais ridículo ainda no vídeo de YouTube, tá? Então, só para ver aqui o mestre sorte funcionando, vamos ver aqui como é que esse cara se resolve. Né? Então, aqui, o 5.3, a gente vai executar aquele algoritmo de merge de array aqui nesse 5.3. Isso aqui vai virar 3.5. Vou botar aqui numa cor diferente, né? Que a gente está já mudando. 5.6 vai permanecer 5.6, 0.1 permanece 0.1, 2 e 9 permanece 0.1. Vamos fazer o próximo merge, que é esse 3.5, 5.6. Tá? Então, aqui, aquele mesmo algoritmo lá que eu mostrei, né? Vai trazer para cá o 3, aí vai apontar menor elemento é 5, 5, 6, e aqui também, para nossa sorte, exemplo preguiçoso que eu montei, continua 0, 1, 2, 9, e aí, por último, vai fazer um merge desses dois arrays. E, galera, é justamente assim que nosso amigo merge sorte funciona, com uma variação ou outra de implementação. Quando eu for implementar, falo os detalhes, né? Mas, ó, tem ponteirinho aqui, tá apontando para o menor é o 0, vai andar com ponteiro, próximo é o 1, vai andar com ponteiro, próximo menor é o 2, vai andar com ponteiro, 3 é menor que 9, vai o 3 e andar com ponteiro, 5,
vai andar, 5 vai andar, 6 e o cara maior, o último aqui que vai entrar, é o 9 e aí não é magia, é tecnologia, o nosso array aqui está ordenadinho, 0, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 9. E daí que sai essa mágica da complexidade de execução N log N, tá? Cara, cadê essa maravilha da tecnologia? Engraçado. Ah, não, tá certo, tá? Essa maravilha da tecnologia se encaixa aqui. Então vai ficar pequeno, né? Ó, vou puxar uma seta aqui, que é essa linha verde, tá? Que é o O de N log de N. É um cara que é pior do que os algoritmos O de N, mas é melhor do que os algoritmos O de N ao quadrado. Então, tudo quanto é sorte aí, mais popular, roda em tempo O n log N, no pior caso, tá? Alguns sortes são um pouco melhores que os outros, tá? O pessoal escova bit para melhorar cada átomo do sorte, mas no geral é isso, beleza? Só uma observação. Pô, cara, então assim, eu tenho um problema que, né, eu preciso, sei lá, primeiro ordenar, de novo, pegar a mediana de um array desordenado, né? Então eu tenho lá um array de tamanho n, tem um monte de número aqui desordenado e eu preciso pegar a mediana. Como é que a gente ia fazer isso em Python, por exemplo? Ia dar um sorted desse array, né, para ordenar esse cara, se eu não me engano, A é igual a sorted de A, e depois ia retornar o A do len de A, né, o tamanho de A, divisão inteira por 2. Estou escrevendo aqui de forma grosseira. Repara que isso aqui é uma operação que vai rodar em O de 1, certo? Espero que não esteja prejudicando muito a leitura aí, vermelho e preto. E aqui é uma operação que vai rodar em O de N log N. Dê uma pausa nesse vídeo para ver se você entendeu e me responda qual a complexidade do tempo de execução desse problema. Bem, complexidade do tempo de execução desse problema, se você não deu a pausa, é n log n, tá? Porque o que vai mandar é o cara que, que tem maior tempo de execução. De maneira é, similar, né? Imagina também que tem um array desordenado, a gente precisa dar um sorte nesse array, que a complexidade é O de n log n, e depois, por algum motivo, você precisa gerar todas as combinações de subarrays desse array que a gente viu que é um algoritmo O de n ao quadrado. Qual você acha que vai ser a complexidade do tempo de execução desse problema, né? Se você quiser dar pausa, dá pausa. E se não deu pausa ou está querendo saber a resposta, vai ser sempre a maior complexidade. Então, esse problema vai ser considerado um problema O de n ao quadrado. Tá? Na dúvida, pessoal, não precisa lembrar desse meu gráfico, né? Tem muito gráfico parecido internet afora, mas eu botei aqui também os algoritmos na ordem, né? Do melhor tempo de execução para o pior tempo de execução. Beleza? Então é isso. Vídeo longo, pegada diferente, um vídeo um pouco teórico. Eu acho que daqui agora eu estou liberado para começar a gravar a série de vídeos sobre problemas, sobre algoritmos aplicados a problemas, né? Então, sei lá, vou pegar problemas que use fila de prioridade, tentar explicar um pouco de fila de prioridade e falar e resolver problemas de fila de prioridade numa playlist, né? Pegar problemas de busca e largura e busca e profundidade, resolver problemas de busca e largura e busca e profundidade na playlist, e aí eu não preciso ficar voltando no papo de complexidade de tempo de execução de algoritmos, né? É só fazer referência a esse vídeo e aí quem quiser dar uma olhada, vem aqui. Pessoal, muito importante, deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou também. Se muita gente não gostar, eu até topo gravar de novo nesse vídeo com sugestões, mas vamos embora aqui num take de uma vez só. Mentira, não é exatamente um take, dei umas pausinhas aqui. Nós vamos logo tirar esse fantasma da sala aí para gente ficar bem fundamentado no assunto para ver o resto dos assuntos, tá? Deixa o like, mas por hoje tá bom, vamos nessa, até a próxima, vamos nessa.